E a gente vai ver agora, inclusive, como o mercado reagiu à divulgação desse novo arcabouço fiscal. Quem vai contar pra gente é o Marcelo Casagrande. Olha, Fernando, é uma situação que eu digo até que é meio engraçada, né? Porque o mercado estava naquela ansiedade, naquela expectativa pelos números. A gente vem falando nas últimas semanas sobre toda essa questão envolvendo o mercado financeiro e a expectativa do arcabouço fiscal. Se num primeiro momento tinha expectativa, que inclusive rendeu algumas altas aí no Ibovespa, que é o principal índice da B3 aqui em São Paulo, depois que esse texto final foi apresentado aí pelo governo, aí o sentimento foi outro. Se por um lado antes era expectativa, agora é um pouco de incertezas. Mercado aí, parte dos investidores está pensando o seguinte, né? Como é que vai ser a viabilidade dessa votação? Como é que fica a expectativa por essa votação? Então agora é mais um capítulo nessa longa novela envolvendo o arcabouço fiscal. Ibovespa oscilou bastante ao longo do dia. No comecinho da manhã, ali na hora que abriu o pregão, teve um pouquinho a queda, depois ele deu uma oscilada, começou a subir um pouco. Depois que o texto foi apresentado, teve uma alta expressiva. Só que quando o sentimento mudou, quando o sentimento virou esse aí de uma interrogação, um sentimento de incertezas, aí não teve jeito. O novo arcabouço fiscal não conseguiu segurar de forma mais efetiva essa alta. Então foi uma alta de 0,14, muito próximo da estabilidade. Os analistas falam, inclusive, que tinha uma expectativa até um pouco melhor em relação ao desempenho, mas infelizmente acabou ficando nessa estabilidade. Até porque no primeiro momento a pressão sobre ali os índices de risco, sobre as ações, essa pressão tinha sido um pouco diminuída, mas logo na sequência acabou voltando. Foi tudo muito rápido. O sentimento de mudança foi muito rápido nesse período. O que aconteceu? Quem sentiu muito essa questão do arcabouço fiscal? Empresas ligadas ali a tomadoras de crédito, empresas que precisam do crédito. Setor de turismo, por exemplo, teve uma queda, a CVC caiu quase 7%. Já o varejo, destaco a Renner, que caiu quase um pouco mais de 4%. São dois setores aí que acabam sendo impactados. Quem evitou que a queda fosse maior? Por exemplo, a Petrobras, que teve uma alta de 2,55%, Eletrobras uma alta de mais de 2,3%, e eu destaco também a Vale. A Vale é o papel mais importante da B3, então teve uma alta aí de 0,86%. Qual foi o impacto da Vale? Algo que eu adiantei ontem aqui no SBT News. Era a expectativa da divulgação dos números, alguns números envolvendo o governo chinês, envolvendo a China como um todo. E esses números acabaram sendo otimistas. A produção industrial da China cresceu 3,9% no mês de março, se comparado ao ano passado. É um número que superou as expectativas. A gente sabe, quando a economia da China vai bem, a China é a maior compradora de minério de ferro do Brasil, então a Vale também vai bem, por isso teve todo esse resultado. Para a gente arredondar o nosso raio-x do dia, o dólar, que estava seguindo numa sequência de quedas na semana passada, abriu a semana com uma alta, hoje voltou a subir e fechou aí a R$ 4,97, muito próximo dos R$ 5,00, uma alta de 0,78%. Resumo da obra, Fernando. Arcabouço fiscal vai continuar em pauta no mercado financeiro por muitas e muitas semanas. Marcelo, como eu estava tentando explicar ali, é um assunto meio difícil, mas o mercado tem muita preocupação com a possibilidade de o governo abrir uma gastança, porque as promessas eleitorais do governo do presidente Lula, então candidato, foram muito nesse sentido, de pagar um salário mínimo acima da inflação, de garantir aí os R$ 600 do Bolsa Família, mais R$ 150 para cada filho, E aí o mercado tem essa preocupação de onde vai sair esse dinheiro. Então esse conjunto de regras, aqui se chamou arcabouço fiscal, um nome difícil, um nome pomposo, são um compromisso ao governo mostrando, olha, esse dinheiro vai sair daqui, a gente não vai gastar mais do que arrecada, a gente tem como pagar tudo isso. Só que agora deixa de ser uma questão econômica, já que o arcabouço veio a público, foi mostrado, foi apresentado e vira uma questão política. Porque não é só o governo apresentar, agora ele tem que ser aprovado pelo Congresso, E o mercado está bem ligado nisso. Exatamente. O Congresso como um todo, a ala governista, claro, trabalhando pesado para conseguir votos importantes. A oposição trabalhando muito nos bastidores, criticando as características desse arcabouço fiscal, fazendo o trabalho da oposição, que é justamente tentar barrar essa votação e depois tentar barrar a aprovação. Detalhe é o seguinte, o mercado está muito preocupado em querer saber o que o governo não vai gastar mais do que deve e não vai aumentar a dívida. Se tudo estiver dentro dos conformes, o mercado fica um pouco mais aliviado. A pergunta é, até quando o mercado vai ficar conformado, É isso, a gente vai seguir de olho. Marcelo, muito obrigado pelas informações.